Oi, gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo Fashion. Eu sou a Duda Preto. E eu sou a Tami Cecim. E hoje a gente veio falar sobre um assunto muito interessante. Conta pra gente, amiga. Como reconhecer a essência do próprio estilo? Nossa, que assunto interessante, hein? Hoje a gente vai falar daquelas diquinhas assim que a gente sempre dá por aqui, que a gente fala, ai, você tem que saber seu estilo, a gente tem que saber isso. Hoje a gente vai te dar Reunir todas elas nesse vídeo pra você sair daqui, ó, Exatamente. sabendo qual é seu estilo. Eu acho que muita gente acha que não tem estilo. E a maioria? Muita gente. O que você atende de cliente falando assim, eu não tenho estilo? Eu não tenho, eu não sei, eu nunca pensei nisso. E na verdade, eu acho que as pessoas não aprendem a se escutar, a se olhar, a saber o que não gosta, mais do que o saber o que gosta e o que valoriza, saber o que não gosta. Uma pergunta que eu sempre faço na minha consultoria é assim: tem alguma cor que você usa que todo mundo te elogia? Porque tem aquela roupa que você coloca, sempre que você coloca, você recebe elogio, e tem aquela cor que sempre que você coloca, você vai receber elogio. Então, assim, as pessoas não têm essa percepção, né? Elas Muitas vezes não entendem, não entendem, não sabem. filtram aquilo ali. Tipo, tá bom, obrigada. Não tem interesse em saber, né? E não reparam, não fazem essa relação do tipo assim, nossa, toda vez que eu uso verde, alguém fala que eu tô bonita, sabe? Não para pra pensar Não nisso, para pra fazer pensar, essa associação, assim. né? E outra pergunta que eu sempre faço também, assim, qual a cor que você detesta? Detesta, assim, que pode ser a peça mais linda do mundo, mas você não vai usar, se for daquela cor em específico, entendeu? Isso também diz muito sobre você. Também, com certeza. Muito. Ah, não, olha, eu não uso manga bufante em hipótese alguma. Cara, você já me diz muito sobre o seu estilo. Então, você começa a analisar, assim, mais... porque a moda, como a gente sempre fala, é feita de repetição, né? Então, quando eu sei os detalhes que não me agradam, eu automaticamente dou opção para o meu cliente para saber o que agrada. Exato, Não. e assim, a gente sempre fala isso pra cliente, que tão importante quanto saber o que você gosta é saber o que você não gosta. Porque você chega numa loja e você não sabe do que você gosta, mas você sabe do que você não gosta, e a vendedora te oferece uma coisa que você não gosta, você não vai gastar seu dinheiro. Porque assim, você pode não saber se você gosta daquilo, mas já tem certeza que não vai usar, sabe? Então, assim, eu acho que é importante você ter essa clareza de saber, não, isso não funciona. Eu ainda não sei direito o que funciona, mas isso aqui eu já vi que não... Eu já sei que esse aqui não vai. Por esse caminho não é, sabe? É importante, assim, e é muito mais fácil a gente falar assim, nossa, eu detestei esse look, não tem nada a ver comigo, do que eu amei esse look, tem tudo a ver comigo, né? Então é muito mais fácil a gente indo, sabe, tipo, pelo que não é você, pra gente achar o que é você, sabe? E uma coisa também que vocês precisam memorizar é que estilo não se cria, ele se reconhece. Revela. Ele é revelado, né? A gente já falou aqui em outros episódios como que a gente vai entender muito sobre a vida de um cliente, sobre como foi a infância, o processo de consumo, qual a relação dele com moda, né? Com o trabalho, com as pessoas na vida dele, porque o estilo ele é um reflexo de tudo isso. Ele é um reflexo de tudo isso. E você pode ver, por exemplo, é difícil você encontrar um profissional da moda, difícil, não tô falando impossível, mas que ele não tenha uma relação com a moda desde muito pequeno. Todas as pessoas que formaram em modas, amigas de profissão, a relação com a moda é tipo, ai, minha avó tinha uma máquina de costura, meu avô costurava sapato igual o seu, né? Ai, a minha mãe tinha um ateliê. Então, assim, existe um sentido muito maior e isso também se estende para a vida do cliente. O cliente, geralmente, em algum momento, ele teve uma relação com a moda. Com certeza. Em algum momento, ele entendeu que a roupa não nascia dentro do guarda-roupa. Quando que isso aconteceu? Não, e aí a gente pode entender se essa relação é uma relação boa ou não. Ou não, porque às vezes não é uma relação boa. Às vezes é uma relação péssima e por isso que ele tá ali te contratando, porque ele precisa dar um jeito naquilo ali, né? Eu já falei aqui do caso de uma cliente minha que passou a vida inteira herdando roupas. Então ela chegou ali com 35 anos, que foi quando ela me contratou, e ela nunca tinha comprado roupa. Ela não tem uma relação de consumo. Porque assim, ela nunca teve que comprar roupa, ela ganhou a vida inteira, ganhou da mãe, ganhou das primas, ganhou das tias. Quando ela de fato viu que ela precisava melhorar a imagem, ela tinha que comprar, ela teve uma reação muito... Entrou em parafuso. Entrou em parafuso. Deu tela azul nela. Ela não sabia o que fazer, e aí a gente tem dois agravantes nesse caso, que uma
É porque se ela nunca comprou, ela nunca pagou. Então, assim, teve uma relação de impacto com o valor financeiro dentro do guarda-roupa e teve uma, meu Deus, como eu vou pagar por uma coisa que eu não sei se eu gosto? Aham. E outra coisa também, eu acho que daí entra também um terceiro ponto que eu acho que a moda tá muito ligada com isso, é o merecimento. Porque daí ela Sim. acha que ela não merece, que aquilo é muito caro, que ela vai gastar o dinheiro com outra coisa. Porque dentro da consultoria, uma coisa que a gente trabalha com as nossas clientes, né, que muitas vezes, assim, é divulgado de forma errônea ou equivocada, tipo assim, a consultoria de imagem é muito fresca, não deixa ninguém usar nada, tem que estar sempre impecável, não pode usar roupa furada nem em casa, não sei o quê. Mas vocês sabem, já pararam pra pensar por que que não pode usar uma roupa furada, desgastada, faltando um botão, costurando? Porque isso está muito ligado com a dignidade. Quando a gente fala para uma pessoa que essa pessoa não merece uma roupa inteira, a gente está falando que é uma pessoa que não é digna. Por isso que quando a gente falou no episódio passado, que a gente estava falando das calças, que as mulheres escravas sempre usaram calças, mas usavam saias por cima porque elas tinham a imagem delas ali que elas queriam preservar, é importante a gente pensar que o estado de conservação das roupas, eles vão estar muito ligados ali com o que a gente entende que a gente merece. E isso tem muito a ver com a forma como a gente se relaciona com o mundo, como você se posiciona no mundo. Se você tem uma autoestima boa, uma autoconfiança boa, você vai conseguir cuidar de você melhor e ser mais criterioso. Se você não consegue cuidar de você, se você não consegue gastar o dinheiro que você precisa para comprar uma roupa ou para fazer um procedimento estético, talvez você precise antes de uma terapia, depois de uma consultora, sabe, né? Porque tem que trabalhar tudo isso, porque está É muito muito mais ligado. profundo. Uhum. E é isso, quando a gente fala do estilo, a gente vai falar da essência daquela pessoa. E aquilo é muito mais E é interno. muito sério. E é muito sério. E as pessoas acham que a moda e a consultoria, ela se resume, a gente vir aqui e falar isso serve, isso não serve, isso dá, isso Está não dá. bonito, está Isso tá bonito, feio. isso tá feio. Não, o nosso papel, eu sempre falo para minha cliente, é que se você não aprendeu a comprar e você não aprendeu a se vestir, eu não fiz o meu trabalho direito. Uhum. Precisa ser uma coisa que você vai conseguir fazer. O nosso papel é ser professor, a gente vai te ensinar e vai embora. Tem que fazer sentido pra você, não pra gente. Não pra gente. Mas aí a gente só consegue fazer isso quando a gente entende a sua essência. E aí é que eu vou falar. Você acha que as pessoas não têm um estilo ou elas têm medo de assumir Tem que medo. realmente gostam? Com certeza tem medo. Eu acho que é isso. Elas têm medo de falar do que elas realmente gostam e serem julgadas por Tem medo aquilo de se ali. expor, tem medo de ouvir piadinha, tem medo de, E enfim. isso piorou ainda mais com a rede social, porque é aquele excesso de informação absurda o tempo inteiro. Muita ditação de regra que Isso não pode, tem isso não pode, fundamento isso não pode, nenhum. isso não pode, isso aqui tá bom, isso aqui dá. Ai, as cores da moda são essa, E que essa. não tem fundamento nenhum, amiga. Não tem fundamento e vira aquela enxurrada de informação. Que a pessoa fica assim, gente, eu não sei nada, então vou pelo básico, né? É. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eu sempre pergunto para as minhas clientes quem são as referências dela com relação à moda. Eu sempre gosto de pessoas anônimas, né? Você tem que ter uma referência anônima, sei lá, uma tia que você gosta do estilo, sua avó, sua Uma mãe, colega de uma trabalho. colega de trabalho Uma vizinha. e uma pessoa famosa, porque no mundo que a gente vive hoje, alguém tem. Mesmo que a pessoa fale, eu não tenho rede social, mas você assiste uma televisão, alguma coisa, Um sabe? filme. E quando a pessoa fala pra mim que não tem, não, eu não sigo ninguém na moda, eu não tenho nenhuma referência de moda, isso já me diz muito sobre a cliente também. Né, porque ela não absorve nada também. Então não pode ser nenhum dos dois extremos hoje em dia, porque hoje a gente absorve conteúdo de todo lado. De todo lado. Se você não tá absorvendo nenhum conteúdo de moda, cara, é porque seu algoritmo entendeu que você é avessa a isso, sabe? Porque pelo menos, nem que isso não seja uma coisa mais tão direta assim, mas assim, um autocuidado, É né? alguma coisa, tá? Bom, essência não é tendência. Vamos saber separar as coisas. Os erros mais comuns: confundir estilo com o que está em alta, são duas coisas completamente diferentes. Trocar de estética a cada nova moda e sentir que nunca está atualizada. E moda não é sobre atualização, tá? É sempre trazer. Eu tento, como né, profissional da moda, eu tento sempre ter uma peça ou outra Da tendência. da tendência. Eu sempre tento ter. Até porque para eu falar mal, eu preciso ter, né? Para eu julgar e falar mal. Falar mal com propriedade. Da calça, igual eu falei das calças
da calça balão, você precisa botar no seu corpo, você precisa vestir, você precisa entender sobre aquela peça. Mas eu sempre tento trazer o meu estilo romântico para tudo. Então, assim, por exemplo, eu amo t-shirt, mas eu coloco sempre com uma calça, uma saia muito romântica, muito cheia de babados, muita informação romântica, porque aquela ali é minha essência. Então, não tem a ver só com tendência para mim, tem a ver sempre com os dois. E moda tem que ser esses dois, você tem que Tem. prevalecer a sua essência, tá? Uhum. Eh, Quando você depende da tendência, o seu estilo nunca chega. Você nunca vai ter um estilo. Você tá sempre esperando a próxima tendência. É que nem a gente ficar, por exemplo, eu só vou ficar feliz quando eu tiver o corpo, o padrão, assim, sabe? Não tem, o padrão muda, sabe? É que nem a moda muda, né, também. Então, tipo, você nunca vai E estar muda satisfeito. muito rápido, Muda né? muito rápido. Então, assim, tipo, se você for ficar esperando você ter uma peça específica ou atingir uma quantidade específica de peças pra você ser feliz com o seu estilo, não vai acontecer. Isso nunca vai chegar. Você tem que ir entendendo quais são as peças essenciais pro seu estilo e você ter alguma variedade dentro delas. Mas tudo você nunca vai ter, assim, Não, sabe? E e aí você nem tem tem que ter essa como. tranquilidade, essa paz no seu coração. E você acha que seguir tendência é falta de identidade ou é só falta de repertório interno? Eu acho que é um pouco dos dois, amiga. Eu acho que às vezes quando a gente, principalmente quando a gente tá perdido, quando a gente não conhece o nosso estilo, é Uhum. natural que a gente teste muita coisa, né? E Sim. aí assim, daí você vai pelas tendências e aí assim, aí você não sabe, né, Uhum. o seu estilo, então por isso você tá testando. E eu acho que não tem mal nenhum nisso. Não, sabe? Tipo, quando você tá testando estilos diferentes, você tá realmente tentando se descobrir. E se uma pessoa me vê num estilo um dia, não tem problema, assim, sabe? Você tá tentando descobrir o seu estilo. E só tem um jeito de fazer, que é testando. Testando. E o repertório, assim, sabe? Tipo, pode ser que você não consiga montar os looks porque você realmente sinta que as peças que você tem não te representam. E aí que falta o repertório. Porque se as roupas que você vê, que você enxerga, elas não conseguem fazer você montar um look, é porque você não tá conseguindo enxergar direito. É. E outra coisa também, outra dica, é que você precisa observar o que você repete. A gente já falou disso aqui em outros episódios, que moda é repetição, né? E que você precisa repetir isso sempre. Então, assim, um exercício é qual peça você mais usa, qual cor você mais usa, qual tecido você evita, qual peça que você tem aversão, né? Então, assim, das peças que estão no meu guarda-roupa que eu nunca usei, o que elas têm em comum? Elas têm que ter alguma coisa, sabe? Você nunca usou, tem alguma coisa muito errada com essa peça, assim, que ela não se encaixa no seu lifestyle como Pode um ser alguma todo. coisa do tipo assim, essas duas peças incomodam embaixo do braço. Sabe? Pode ser isso, assim, sabe? Tipo, pode não ser Pode ser uma algo coisa estético, boba, né? pode ser Uhum. uma coisa boba, pode ser o conforto, né, pode não ser estético, mas é importante você, entender o que você está repetindo todo dia. Provavelmente o que você está repetindo diz muito sobre o seu estilo, tá. Mesmo que você não queira, diz muito sobre E você. aí vale você entender o que você está repetindo, sabe? Dentro, você analisar isso dentro de algumas vertentes, categorias, assim. Por exemplo, o que você repete em relação a cores? Quais são as cores que você mais usa? O que você mais repete em relação a peças? Quais são as peças que você mais usa? O que essas peças têm em comum? Sabe? É o tecido? É a modelagem? Eu percebi que eu só gosto de blusas de alcinha, mas alça larga. Uhum. Ou não, por exemplo, eu só gosto com manga, não gosto de nada sem manga. Então você começa a ir percebendo isso, porque isso vai te refinando a tua percepção sobre o seu estilo. É. E eu acho também que o principal, e a gente tem um episódio para falar só sobre isso, mas eu vou dar uma introdução aqui porque se encaixa, é que o estilo a gente muda, esse estilo passa e você envelhece, você amadurece, na verdade, e você tem um novo estilo. Então, às vezes, o que está dentro do seu guarda-roupa e você não consegue mais enxergar nada, são peças que você usava muito, que você amava, mas que hoje não fazem Não sentido, encaixam não se mais. encaixam. E você não está sabendo desapegar disso para deixar um novo eu chegar. Né? Eu falo por experiência, eu falo assim, como a minha primeira maternidade me mudou, né, como eu mudei o meu estilo na minha primeira maternidade,
E aí depois eu voltei, né, que eu abri minha empresa, eu voltei pra mim. A vida mudou muito, né, A amiga? vida mudou muito, Porque né? além da Maia, também mudou o emprego, né? Eu mudei, né? Eu trabalhava na Riachuelo, eu tinha ali uns horários para cumprir, eu não tinha uma penca de cliente, eu não era uma pessoa tão, eu não gerava conteúdo na internet e tudo mais, então Acabava que a demanda era mais do trabalho mesmo. a demanda era trabalho, era casa, trabalho. Quando eu virei mãe e que eu abri a minha empresa, eu passei a ser vista. Então eu passei a ter canal no YouTube, não sei o quê, muita publicação que a gente sofreu esses 3 últimos anos aí dessa enxurrada de comunicação, muita coisa. E aí a maternidade como um todo me mudou também. Eu fiz 40 anos. E aí agora eu engravidei de novo e eu já sinto essa mudança no meu estilo de novo. Eu já sinto que por exemplo, se não for para usar com tênis, eu já não compro. Eu já tenho essas limitações dentro do meu guarda-roupa. Então eu já fiz um primeiro limpa ali, que eu falei assim, cara, eu amava esse vestido, mas esse vestido aqui não fica bom com All-Star, não fica bom com o meu tênisinho, eu não tô usando o salto, já não serve. Amei! Nosso amor foi lindo, nosso relacionamento durou muito, mas não dá mais. Então, assim, vai fazer outra pessoa feliz, né? é entender que, cara, eu não tenho como ter 40 anos e querer sustentar as minhas peças de 29. Sabe? Mudei completamente a minha aceitar vida. isso, né, amiga? Eu sou mãe agora de 2, eu tô grávida, eu tenho uma vida muito mais tranquila. Então não faz sentido, por exemplo, eu ter o excesso de paetê que eu tinha também, que eu gostava de sair à noite. Hoje em dia eu já não saio mais, pra mim não faz mais sentido essas peças. O paetê você vai usar num evento que for muito importante que você esteja lá, porque senão você não vai. Senão eu não vou, entendeu? Se não for a Duda fazendo um desfile pra me tirar de casa, eu não saio. Então você precisa entender que o seu estilo, ele fala muito sobre o seu lifestyle e que você precisa desapegar, amiga. Sabe, eu sinto também as pessoas muito, nossa, mas essa peça, cara, eu sei que tem peça que tem valor afetivo na nossa vida, sabe? Mas escolhe uma. Não adianta você ficar segurando um guarda-roupa inteiro de valor afetivo e aí o seu estilo novo não vem. Não, e assim, essas peças de valor afetivo, você também deve recomendar. Tirar do guarda-roupa. Tira do Bota guarda-roupa. no maleiro ou embaixo da cama, gente. Não precisa ficar ali junto com as roupas do dia a dia. Não faz sentido você ter Você não aquilo ali. Eu hoje, a minha filha já vai fazer 9 anos esse ano, então as minhas peças que eram P da minha fase magra, eu já guardei pra Maia, que daqui uns 2 anos eu já tá nela, e são peças que eu paguei muito caro, são peças que eu sei que daqui a 2 anos ainda vão estar maravilhosas, entendeu? Que a Maia vai gostar, que a Maia tem um estilozinho romântico também. Ai, ela é uma Eu fofa. escolhi algumas já pra guardar pra ela, coloquei dentro de uma caixa e subi no guarda-roupa, pronto. Mas aquilo aí não pode estar empatando, sabe? A minha visão e a minha logística, porque eu sinto também uma nova mudança de estilo, principalmente agora, né, indo mais pro Egito, eu tenho que incluir mais peças fechadas no meu guarda-roupa. Porque também é um país que tem uma religião E uma diferente. indumentária muito específica, né? Você não pode andar de ombro de fora, de joelho de fora. Então, eu já tenho escolhido as minhas peças muito assim, Não, porque e aí assim, automaticamente você já vai comprando. eu já vou comprando pensando nisso. Por quê? Porque eu sei que 2 meses do ano eu tô lá. Então, pra mim faz sentido. O guarda-roupa daqui eu já tenho, de lá eu não tenho. Então, assim, a gente vai mudando, eu vou tendo essa E percepção. aí faz sentido que você vai incluindo peças que vão ser muito úteis lá, mas que você consegue usar aqui também. Que eu consigo usar aqui, tem que ser os dois, entendeu? Exato, tipo assim. E eu já me sinto mais mãe, assim, no sentido de, ai, não quero mais tanto peito de fora, eu já tenho mais. Esses dias eu até falei pra Camila, ela queria que eu comprasse uma peça, foi Camila, eu não compro peça que não dá pra eu ir na missa. Se tá com os peitos de fora e não dá pra ir na missa, eu não compro, porque é o lugar que eu vou, entendeu? Então, assim, você vai mudando o seu estilo e você precisa ter essa maturidade de entender E de aceitar. que tá tudo bem. E de entender que, assim, não é porque você não é mais aquela que vai estar com o peito de fora que você deixou de ser sexy. Você deixou de ser mulher. Exatamente. Você deixou de ser gostosa. Entendeu? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. E que isso ainda faz parte do meu estilo, entendeu? Igual hoje que eu tô com esse macacão aqui de lurex. Maravilhosa. Entendeu? E ele tá justo e lindo. Mohamed está brilhando. Dentro do P, ele tá assim, mãe! Entendeu? Mas você tem que entender o que funciona. Isso é a essência de você saber olhar pra si e transformar isso no seu guarda-roupa. Eu acho que as pessoas ficam muito presas dentro disso. Ai, mas eu usei tanto, eu amava tanto. Amava, foi, acabou, é ex-namorado isso aí, tá? É isso aí. Esquece.
Bom, a essência conversa com a personalidade e não com o corpo. Estilo não nasce do biotipo. As pessoas têm essa imagem que estilo nasce do biotipo. Que, ai, porque eu tenho o biotipo tal, né? Aquela regrinha do biotipo que elas deram um Google ali. Só esse tanto de peça vai ficar bom pra mim. Ai, porque eu não posso usar isso, porque eu tenho que compensar no ombro, porque eu tenho que isso. Ai, porque eu sou oval, então eu não posso nada. Gente, o estilo compensa tudo isso. É. Sabe assim, se eu tenho um ombro muito largo e pra mim faz sentido usar ombreira, porque no meu estilo eu gosto, eu vou ficar com o ombro 3 vezes o tamanho ideal que deveria ser pra mim. Mas se é o meu estilo, eu sustento. Exatamente. Se é o meu estilo, eu sustento. A Duda, por exemplo, só usa preto. Não tenho preto na cartela, Não tem preto na carteira, mas ela sustenta o preto. porque tá no meu estilo. Entendeu? Ela tanca o preto. Não importa se você encontrar ela de noite com roupa de balada ou de dia, ela vai estar no preto. Mas ela sustenta isso, entendeu? É você ter a personalidade de aguentar o estilo que você escolheu. E é isso, sabe? É isso. aham. Duas pessoas com o mesmo corpo podem ter estilos completamente diferentes. A diferença tá na mensagem e não na forma. Exato. O que você quer comunicar? Que a gente tá falando, né? Você trouxe até o meu exemplo, que eu só uso preto. Você também na faculdade, que o professor falou que você não podia usar bufante, você Que eu falou, não- vai! Como? Se meu guarda-roupa é feito do bufante. Com quem que você acha que você tá Não falando? faz nem sentido. Igual o dia que eu fui fazer um curso recente, não tem muito tempo, deve ter uns 2 anos que eu fui fazer uma atualização lá na Belas Artes, de coloração, e a professora falou pra mim, eu falei pra ela que eu tinha 3 estilos. Ela falou que quem tem 3 estilos não tem nenhum. Oxe! Aí eu falei: "Como assim?" Ela falou: "As pessoas só têm um estilo". Eu falei: "Não, eu tenho mais tempo de formada, eu vou falar aqui, eu tinha mais tempo de formada que ela". Falei: "Não mesmo, eu não aceito essa tese. Como que eu não posso ser, dramática, não posso ser romântica e não posso ser sexy?" Não, eu Lógico que posso, pode. lógico que eu posso. E assim, ninguém é a mesma todo dia. Não, Tem dia que gente. você tá mais romântica, tem dia que você tá mais delicada, E eu tem dia que você odeio tá. isso de colocar o cliente dentro de uma caixa, sabe? Não, você é isso, você não pode ser isso, porque seu estilo é esse, você é dramática, você nunca pode estar sóbria. Como é que é isso? E em que mundo essa Que pessoa mundo que vive? essa pessoa vive? Né, você é criativa. Não, é criativo o terceiro. Você é criativo, você nunca pode estar com uma peça sóbria, você nunca pode estar normal, você Não. nunca pode estar básica. Como é que é isso, gente? Nada a Isso nem ver. encaixa em 2026, Não tá? encaixa, Nem gente. encaixa, porque no Brasil a gente tem self-service de feijoada com sushi, entendeu? Então, assim, não encaixa isso na É vida, verdade. sabe? Não faz Não tem o sentido, menor sentido. tá? Bom, quando o estilo parece confuso, mas ele tá transicionando. Tipo assim, eu sempre me identifiquei, eu sempre consegui comprar, eu sempre soube qual é o meu estilo, mas parece que agora nada faz sentido pra mim. Nada, sabe, também, parece que eu não consigo comprar nada, não consigo vestir nada. Eu acho que isso é uma característica de uma boa transição. A pessoa tá Uhum. transicionando e não tá conseguindo saber pra onde canalizar isso. O que você acha sobre essa confusão aí? Que ela vai trazer sempre um erro, ou às vezes ela faz parte do processo? Eu acho que ela faz parte do processo. Eu acho que, principalmente quando ela tá nesse momento aí de transição, eu acho que ela tem que testar mesmo. E ela não tem que ficar preocupada com o que as pessoas vão dizer, vão achar, porque ela não entendeu qual que é o estilo dela ainda, ela não tá segura sobre aquilo. Então eu acho que ter essa liberdade para errar, para montar um look que não vai ficar legal, vai te deixar mais tranquila e mais confiante na hora que você descobrir o que de fato você gosta de usar. Então, acho que isso faz parte do processo. O que você acha? Eu também acho. E eu acho que a gente nunca sai de um estilo do dia pra noite Não. e abandona ele. Eu sempre falo pra minha cliente que, por exemplo, assim, ah, não, mas eu fui sexy a vida inteira, sempre usei. Eu falei, não, você não vai deixar de ser. Você era 90, agora você vai ser 20, você vai ser 30. Você sempre vai ter um pouquinho daquela essência ali, daquilo que você foi, Até sabe? pensando, por exemplo, você deu o seu exemplo dos seus 3 estilos, Uhum. né? No momento, talvez, que você estivesse na faculdade, você estivesse com o seu estilo criativo muito mais aflorado. Muito Você mais estava aqui aflorado. falando pra gente no episódio passado os looks que você usava na Ah. faculdade. Então, realmente, esse lado mais criativo. Pós-nascimento da mãe, um lado mais Mais romântico, mais romântico e delicado, tal. Eu né? acho que agora eu tenho voltado muito para o romântico, mas eu sinto, por exemplo, que eu ainda tenho um pouco do estilo criativo,
principalmente nos acessórios. Eu gosto Tem muito de mesmo. brinco de coração, eu gosto muito de sapato, sempre de coração, sempre com E uma você usa informação, com os tecidos com tecidos, criativos, eu com gosto muito de textura. cinto, agora que eu não tô podendo usar, mas eu amo cinto. Você tem Então eu mesmo. gosto de trazer sempre esses pontos de criatividade. É o máximo do meu estilo criativo? Não, ele já foi muito, mas hoje ele ainda fica ali uns 10% de mim. Então, quando você pensar nessa transição e ter essa nostalgia, você lembra que você não vai deixar o seu estilo 100%. A Duda mesmo, ainda é um pouquinho emo hoje. Não largou, né, amiga? Ela não largou 100%. De vez em quando ela acorda tacada, aí ela, entendeu? Joga um emo de vez em quando. É, e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque ela consegue deixar o emo chique, tá? Não é todo mundo que consegue, eu não recomendo vocês fazerem em casa. Mas também não foi sempre assim. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, ali passava umas vergonhas, passava da linha do emo, mas não tem problema, porque faz Igual eu parte. de bandagem. Vou você de vantagem, vamos juntar as fotos. Não, Deus me livre. Não. Bom, como traduzir a essência em escolhas práticas? Escolha palavras-chave que te representam, sabe? Assim, ai, do meu estilo que me representa, sei lá, pra mim é saia babado, é o que me representa. Tecidos leves, eu gosto de fluidez, eu gosto muito de fluidez. Eu falaria coração. Coração, com toda certeza. E eu gosto muito de decote. Então, assim, eu colocaria esses pontos principais. E aí, dentro disso, a gente vai modelando. Eu acho que, muitas vezes, o cliente ele não sabe falar essas palavras-chave, mas muitas vezes ele sabe mostrar. Então, é uma técnica, quando a gente tá com o cliente no shopping, isso super funciona. Muito, mas eu acho muito legal também, assim, quando ele fala assim, eu quero uma imagem romântica. Mesmo quando ele fala isso, eu peço pra ela assim, me traz essa imagem do que é romântico. O que é romântico pra você? Porque vai que o romântico não tem nada a ver com o meu, né? É. E uma coisa que vale você perguntar sempre é: isso sou eu? Isso sustenta a minha rotina? Isso conversa com quem eu sou hoje? Quando eu falo, tipo, sustentar a minha rotina, eu acho que é a principal, Eu acho que é a sabe? É a principal. principal, porque assim, não adianta. Igual eu falo que eu não uso nada que não seja com tênis, porque não sustenta a minha rotina de mãe, de menino, de escola, de tudo. Vai cair, vai torcer o pé ainda, Então, correndo de um assim, lado vai pro me dar outro, mais né? trabalho, vai atrapalhar meu dia, sabe? Vai enganchar no acelerador do carro. Então, assim, não faz parte, eu não tenho esse tempo a perder. Mas às vezes a pessoa é tranquila, ela só vai em um lugar, em um trabalho por dia. A gente roda igual barata tonta nessa cidade. Então, assim, encaixar na rotina tem que falar muito sobre você, porque às vezes você tá apegado num estilo Que você viu de outra pessoa, da e blogueira. não que... faz, e não dá match com a sua rotina, e com a isso sua é legal a vida. gente pensar também, por exemplo, assim, o meu estilo ele mudou quando eu vim de São Paulo para Palmas por uma coisa muito que parece que não tem nada a ver com roupa, mas tem muito a ver com roupa. Lá em São Paulo eu treinava à noite, depois do trabalho, porque para conseguir chegar no trabalho no horário, eu tinha que sair de casa muito cedo. Então não tinha como eu acordar antes, treinar, ir para casa, tomar banho e tal, não sei o quê. Aqui em Palmas eu não tenho isso. Eu não preciso sair de casa muito cedo, ainda mais trabalhando com moda aqui. Aqui as coisas não abrem, o shopping abre às 10, assim. As lojas da rua abrem 9h30. Então, eu não preciso sair de casa tão cedo que nem quando eu morava em São Paulo. Então, aqui eu comecei a treinar de manhã. Então, lá em São Paulo, a minha roupa, ela sempre tinha que caber a roupa do treino embaixo. Sempre tinha que caber o top e o short. Porque eu não ia ficar andando de um monte de coisa pra lá, pra cima, pra baixo. Eu não tenho, Com mochila. Mas São Paulo pra ser assaltada, pra me roubar minhas coisas? Eu nem pensava, vamos aqui mesmo. Então, assim, era um estilo que acabava sendo um estilo um pouco mais esportivo. Aqui em Palmas eu consigo ter um estilo mais dramático, porque aqui eu ando menos a pé. Lá em São Paulo eu andava mais a pé. Lá em São Paulo eu podia ser assaltada. Aqui você pode almoçar em casa. Aqui eu posso almoçar em casa, que eu tenho mais tempo pra me arrumar. A gente também. treina e volta pra casa pra tomar banho. Então, assim, lá em São Paulo não tinha tudo isso, assim, sabe? E são coisas da rotina que viabilizam a minha rotina, que influenciam no meu estilo. Não necessariamente o meu estilo que faz a minha rotina ser assim. Não tem como, não né? sustenta. E outra coisa esqueci. A cabeça tá grávida. Bom, a grande verdade é, o estilo não se encontra no feed. Você não vai encontrar o seu estilo rolando qualquer feed, tá? Você pode encontrar uma peça ou outra que você gosta. É até um bom exercício de fazer. Eu gosto disso, eu não gosto disso, achei feio isso, sabe? Achei que essa peça não coordenou e tal. Isso é até uma coisa legal da gente saber.
mas você não vai encontrar seu estilo no feed de ninguém, De porque seu ninguém. estilo é único, tá? Você não vai encontrar o seu estilo no Arara e nenhuma vendedora vai decifrar ele para você, porque é muito mais complexo, envolve muitas coisas pessoais, tá? Então, o seu estilo não tá na tendência, o seu estilo tá na escuta, tá? Você precisa se escutar, precisa conversar com a sua consultora e precisa saber trazer aquilo do seu arredor, assim, do que envolve a sua vida, Uhum, sabe? isso O mesmo. estilo tá ali, tá às vezes até na decoração da sua Com casa, certeza. sabe? No Aham. tipo de lugar que você gosta de ir, nos barzinhos que você No que você gosta de frequenta, comer, no que você né. gosta de comer, se você é uma pessoa que gosta mais de viajar ou gosta de ficar sempre em Gosta de ir casa, pra praia ou gosta de ir para o mato, sabe? né. Isso tudo influencia. Se ninguém estivesse olhando, como você se vestiria? Essa é a principal pergunta que você tem que responder para a sua consultora, para mim ou para a Duda, e deixar aqui nos comentários. Se ninguém estivesse olhando, qual estilo você teria ou você teria todos O que que juntos? você usaria? Conta aqui pra gente, a gente vai adorar saber e a gente não conta pra ninguém. Até o próximo episódio. Beijo, Beijo! tchau.